Da sociedade, do dia a dia, a questão do orgulho, da inveja que acontece com a gente durante as nossas vidas do dia a dia. E às vezes a gente acha que são pequenas coisas, mas essas pequenas coisas acabam se inflamando e viram uma grande coisa na sociedade, que todo mundo acaba se envolvendo nessas coisas que para deixar uma sociedade melhor, né, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então é isso que acontece nesse filme. É um filme que acontece no Senegal. Esse filme acontece no Senegal e traz à tona a religiosidade, a cultura. Se vocês viram nas imagens, né, a roupa que eles usam, que é mais ou menos o que eu estou com ele aqui hoje. Mas essa aqui chama-se, em Yorubá, chama-se agbada. É uma outra forma de agbada, que a gente usa muito na África. E hoje em dia, a maioria das pessoas que usam aqui no Brasil, praticamente nas sexta-feiras, né? Para ir na mesquita, para fazer orações para os que são muçulmanos. Mas, na verdade, é uma roupa assim, meio tradicional hoje na África. Boa tarde. Então, eu não falo português bem como o Tommy, mas eu vou tentar com o meu sotaque francês. Meu nome é Rev Slemimpia. Eu sou do Congo. Na África tem 2 Congos. O meu é Congo Kinshasa, a República Democrática do Congo. Eu estou aqui há 5 anos já. Estudei na UFSCar, fiz cinema na Imagem e Som. Aí me formei lá também, esse ano, aliás. Estou aqui em São Paulo, dirigi também filmes. E lá no Congo, trabalhei como cinegrafista durante 10 anos. E o cinema é meu paixão. E por isso estou seguindo o mesmo caminho do que Ousmane Sembène, Chitenge-Sana e os outros cineastas africanos. Obrigado. Então, gente, vamos pegar as perguntas na sala. Infelizmente, não temos microfone lá. Se você puder, se quer, para o povo poder entender o que você quer perguntar, quer usar o microfone aqui, ou estando aí, se você puder falar alto para todo mundo ouvir. Bem, primeiro, eu gostei muito do filme, achei essa oportunidade fantástica, né, de conhecer um pouco mais da cinematografia africana. Eu gostaria de saber uma coisa só, por enquanto, qual é o idioma que é falado no filme? Em qual idioma é falado? Wolof é o idioma senegalês. Além do francês, eles falam Wolof e Mbapa. São meio dialetos, mas é usado no dia a dia. Por isso, muitos senegaleses que estão aqui falam só essa língua, esse Wolof. Eles não se comunicam muito em francês. É somente em Wolof. Agora, uma pergunta. É idioma ou é dialeto? Porque o que eu entendo é um idioma. É idioma. Por que tem pessoas que ainda falam que é dialeto? Não, é que quando os europeus chegaram na África, os nossos dialetos, nos países onde eles não conseguiram alfabetizar o povo, isso virou idioma, porque o povo não quer saber de falar outra língua, além da língua que eles falam antes da independência. Então, no caso do Senegal e alguns outros países da África, esses dialetos viraram idioma. Aqui no país dele, no Congo, tem Lingala, que é idioma hoje, mas é um dialeto. Ele poderia dar melhores informações sobre isso. Lá no Congo, o francês é a língua oficial. E a gente tem mais 4 línguas, tipo idioma. Tem Lingala, Kikongo, Chiluba e Swahili. Eu falo Lingala e Kikongo. Mas temos mais ou menos 200 e pouco de dialetos. Aí o dialeto se fala só dentro de tribo. Tipo, minha mãe tem tribo, meu pai também tem outra tribo. Aí cada um tem dialeto dele, não se entende. Quando a mãe fala, o pai, quando as pessoas, se for falar Lingala, aí todo mundo entende. Tipo, é isso. Então, alguém
Tem mais pergunta ou quer falar sobre o filme que acabamos de assistir? Oi? Não, fiquem à vontade. Esse é um bate-papo para entender melhor, né, o assunto a questão da imigração africana. Sim? Eu não sei se eu estou com uma dúvida, na verdade. Porque esse filme ele me lembrou muito um livro do Mia Couto chamado Mar Me Quer. É um livro de contos dele. Você sabe me dizer se assim, existem mitos ou como é que eu posso dizer? Imaginários em relação ao mar ou em comum, assim? Então. Da África, ou se você conhece esse livro? Oh, tipo, assim, existem muitos mitos, muitos mesmo. No caso desse filme, o mito é essa questão de o medo de ir ao mar. Você vê no início do filme, eles contam sobre o nome deles, até o nome da família vem dos ancestros, das conquistas que os ancestros fizeram. E na África tem muito essa questão de oralidade. A história é contada para os avós, para os filhos, filho conta para os filhos, porque não tinha ninguém para escrever naquela época. Aliás, é o trabalho dos griots. Então, é o griot, eles ficam... Por isso o menino, o Samuel, o pai dele fala para ele, você é um griot, não adianta ir no mar, você não é um pescador. Cada família tem seu ramo que tem que seguir. Então esse menino, ele que vai contar a história depois que o pai dele falecer, ele que vai contar. Por isso, até nesse filme, a narrativa é dele. Ele já é um griot, o mais velho. Ele conta o que aconteceu no Timbrim naquela época, nessa cidade. Ele explica. Por exemplo, no meu país, eu sou camaronês. Então, no meu país, essa oralidade, a minha mãe que contava pra gente as histórias dos passados. A minha mãe que tinha, porque na África, na nossa época, quando a gente era ainda criança, são as mães que cuidam dos filhos. O pai vai trabalhar para dar de comer, e a mãe que cuida dos filhos, que faz comida em casa, faz todo o trabalho de casa, é a mãe. E além de cuidar dos filhos, ela faz todo o trabalho de casa. O pai só dá dinheiro para fazer comida. Então, quem contava para a gente era a minha mãe. Só de vez em quando que o meu pai se juntava com a gente. Às vezes, quando a gente ia na fazenda do meu pai, tinha uma roda assim, com uma fogueira no meio. Era hora de contar esses contos do passado. E alguns são meio verdadeiros e outros são meio... Cada um aumentava o que queria para colocar a história mais assim, gostoso para a pessoa ouvir. Tinha vários contos que a gente cresceu respeitando, vivendo, querendo ser igual àqueles caras daquela época, sabe? O meu camarada queria falar. Eu queria só acrescentar uma coisa. O griot é a origem da música rap. Seguindo o ritmo da música. Então o rap é um ritmo que vem da África, os griots. Naquela época, você pode pesquisar isso na internet, quando os europeus estavam comprando os escravos na África, levando nos Estados Unidos aqui, e foi naquele momento que esse estilo nasceu lá nos Estados Unidos, lembrando as raízes da África, contando as histórias, seguindo o ritmo da música, como era na época antiga lá na África. Então, o griot é a origem da música rap, que você hoje rap, todo mundo canta direto. Então, que você estava perguntando sobre as outras histórias que existem. Esse festival chama-se Kilimanjaro. Kilimanjaro, na verdade, é a montanha mais alta da África. É o segundo mais alto do mundo, depois de Everest. Então, tem muitas histórias sobre Kilimanjaro. Tem muitos contos. Muita gente vai lá só para ver se é verdade. A curiosidade. Muita gente acaba indo lá para o turismo só para ver se aquilo que ele entende se é verdade mesmo. No meu país tem um monte que a gente chama Le Mont Manenguba. E nesse monte, são irmãos, são gêmeos.
E tem lagoas lá também, chama-se Lago Manengubá, que também são gêmeos. Agora, no lago masculino, ninguém vai lá. Porque está cheio de coisas místicas. Muita gente já perdeu a vida nesse lagoa. E no outro feminino, é lá que os turistas vão, as pessoas até entram para nadar. A minha mãe contava para a gente muitas histórias sobre essas lagoas, sobre essa montanha Manengubá. Até hoje eu me lembro, eu nunca fui lá visitar quando estava na África. Eu me lembro, meus irmãos mais velhos, quando eles foram lá, eles não vão no lago masculino, eles vão somente no lago feminino, porque lá no masculino não se brinca. É aí onde os feiticeiros vão fazer seus rituais, coisas que têm a ver com o poder, assim, a religiosidade africana. Que aqui vocês fazem candomblé, né? Candomblé, essas coisas do orixá. Agora, no meu país, o caso é diferente, não é igual. O país que pratica igualmente aqui é Nigéria, Togo, Benin, esses países continuam com essa religião do candomblé. Agora, no meu país não existe muito, porque o branco chegou com o cristianismo e acabou com as nossas culturas, a nossa religiosidade. Então, essa é a diferença hoje em dia. Mas muitos camaroneses ainda praticam assim em família. Tem um tribo chama-se os Bamileke. Eles têm muito essa questão que veio do Egito. Os ancestrais dos Bamilekes vieram do Egito, através do rio Nilo, River Nile. Descendo até, encostaram no Camarões, porque tem Oceano Atlântico, eles poderiam pescar, acabaram ficando lá. Então, essa é a genealogia dos acontecimentos africanos. Vamos lá. Passa a fera sendo domada para depois encontrar com a mulher no filme. Que cena, por favor? O ritual que a fera começa... Isso. Então, esse ritual, você vê que a mulher, a presença da mulher na sociedade é muito importante. Ela perdeu o homem que ela amava. Desde o início, ela fazia um jogo de assim, duas pessoas, duas caras. Ela estava com um, estava com outro. Mas ela amava o Mbanik. Agora, o Yakma, o pai dele é um poderoso na aldeia. Mas ela acaba ficando com o amor da vida dela. Só que o Yakma, por causa de inveja, mata o Mbanik. E agora, ele tinha que passar por esse processo. É um processo de, tipo, uma lavagem. Porque ela até acaba aceitando ele depois desse ritual. Ela nunca aceitou que ele nem tocasse nela. Ela não queria. Porque ainda tinha essa imagem de um Mbanik. É a mesma coisa no meu país também. Quando o meu pai morre, a mãe fica tipo um ano vestindo somente de roupa preta. Depois de um ano que a gente faz uma festa para ela lavar o corpo, tirar esse mal, essa coisa da morte, daí ela pode começar a namorar de novo. Depois de começar um mal na vida de um filho dela por causa disso. Então não pode quebrar as regras. É verdade. É que o consulado francês que está me passando esses filmes, houve um problema de programação ontem, porque esses filmes deveriam passar ontem à noite. Por isso que eles acabam. Eu não sei como é que eles gravaram, mas outro sempre está querendo entrar no lugar do outro. Tem uma briga. Eu não pude vir ontem, que bom, está passando hoje. Tem uma briga nesses. Agora, uma coisa que me chamou a atenção eu já li bastante sobre isso, no continente africano tem muito dessa tradição muito forte sobre a linhagem. E esse garoto, ele não quis seguir os passos do pai. E ele resistiu e quis ser pescador. Será que não existe uma punição para esse menino por ele sair da regra da linhagem? Na verdade, ele é por causa da juventude. Sabe, quando a gente é jovem, os pais falam, você não escuta. Você pensa que você é um cara, você que é o máximo, você que tem a razão, o pai não sabe nada, sabe? Mas ele acaba voltando a ser o griot, porque até ele que conta a história. Ele que conta a história no início. Não sei se você chegou no início do filme. Você vê, ele, mesmo as pessoas ao redor falando, chamando o nome dele. Ele conta, eu me lembro muito bem como se fosse hoje. Por isso ele conta a história do acontecimento, da história do Mani e o Yakma. Eram dois grandes amigos.
por causa da mulher, acabou matando o amigo dele. Mas na verdade o escolhido não pode fugir do destino. Poxa, Não pode. não pode. Se fugir, aí você vai se prejudicar sozinho. Poxa, a natureza acaba dando esse preço, até mesmo nós. Tem muitos de nós que o Brasil não era o destino da gente. A gente nunca pensou em vir para o Brasil estudar ou trabalhar, entendeu? É porque não queríamos escutar os conselhos dos pais, tipo, espera, depois da faculdade você vai para a Europa, porque na África, especialmente na nossa parte da África, a África francesa, inglesa, ninguém pensa em vir num país onde a língua é diferente da nossa, entendeu? Até hoje, tem muita gente que pensa assim, o que você está fazendo no Brasil? Sabe? Essa é a questão de hoje em dia, comparativamente desses filmes da época. E lembrando, esses filmes são filmes que foram por grandes festivais, que foram patrocinados pelo consulado francesa. Ok. Pelo consulado francesa e foram por festivais como o FESPACO, que é o maior festival na África, em Ouagadougou, Burkina Faso, e também o Festival de Cannes. Então, não é qualquer um que tem acesso a esses filmes. Somente a Embaixada Francesa que pode dar autorização para poder exibir como a gente está exibindo até. Eu aproveito para agradecer o Consulado da França e a Galeria Olido. Vamos para o próximo filme? Ainda falta 7 minutos. Alguém tem mais uma pergunta aí? A religião, assim, dos países que são muçulmanos. Oi? No filme, ele circulou, né, antes dos festivais pela África, e se ele circula mais nos países muçulmanos. Então, na verdade, esses filmes só passam nos festivais, porque esses cineastas não são cineastas independentes. São cineastas que se formaram na Europa, na França, no caso. E é o governo francês que financiam esses filmes. Não são vídeos, são 33mm, são grandes projetos de milhões de francos CFA. Então, depois de fazer o filme, até ele mesmo não tem direito do filme. É a França que fala onde vai ser exibido, onde que vai ser projetado. É a França que decide. Isso é o grande problema do cinema africano. Os próprios africanos não chegam a assistir o filme, tipo, as histórias deles mesmo, o cinema deles, todos passam lá na Europa. Porque eles que bancam, eles que dão dinheiro para produzir filmes. E os direitos autorais são bem fechados, não é para exibir em qualquer lugar. E a equipe é de atores ou é a comunidade que faz? Diga? Os atores, eles são da Isso, é da comunidade mesmo. Isso. Valeu. Esse é um problema do neocolonialismo, né? Quer dizer, Poxa. infelizmente os países, por um lado, isso é bom, os países africanos se tornaram independentes. Por outro lado, existe ainda uma dependência. Desculpa. Por outro lado, existe ainda uma dependência desses países livres com Então, relação à França. Isso é um problema Falando grave. disso, eu vou pedir para você vir assistir o filme que a gente assistiu ontem, que traz tudo à tona essas questões de neocolonialismo debate. Para quem estiver aqui, por favor, queremos depoimento de vocês aqui fora no banner. Vai ter a câmera lá para a gente conversar com vocês. Obrigado. Kilimanjaro, Malan. Kilimanjaro, Mama. Kilimanjaro, yeah, 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 Kilimanjaro. Kilimanjaro, yeah, 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 Kilimanjaro. Kilimanjaro. Of Africa.
I'd find a shelter beneath its shadow. I met a zombie, black pride, I wanna climb right to the top. Ela que batalha com as crianças nas costas. Gostei muito dessa ideia de vir esse festival pra cá. A gente precisa muito disso aqui em São Paulo. Eu particularmente gosto muito desse tipo de tema e eu espero que venha muito mais. Olá, meu nome é Wilson Oliveira, sou ator e para mim assim, eu adorei muito esse festival. Para mim foi uma iniciativa muito bacana. Assisti a 2 filmes e um revelava muito essa simbologia do mar, né, essa simbologia África, Brasil, mar, a importância que tem, né, para a nossa cultura, tanto a cultura africana quanto a cultura afro-brasileira. E um outro filme que eu assisti, que é um filme angolano, se eu não me engano, que ressalta muito assim, esse poder da mulher, assim, né? Eu vi na protagonista como se fosse a rainha Nzinga, né? Então para mim foi de extrema importância. Eu só senti falta só de uma coisa só. Eu adorei todo o filme e assim, eu gostei que os atores eram negros, os diretores eram negros, mas infelizmente o Capital, né, ainda não é negro. Então assim, eu acho que se fosse o Capital fosse do negro também ficaria até um pouquinho melhor. Aquilo que já é bom ficaria maravilhoso. Essa é a minha opinião, mas eu já agradeço e foi muito contemplado com essas sessões. Merci, ça va bien? J'ai vu votre film, j'ai regardé le film, Oui. j'ai vraiment aimé, mais je me pose la question pourquoi les réalisateurs africains dans le cinéma vous ne prenez que la partie la plus pauvre. Pourquoi on ne voit pas la capitale? C'est comme si partout en Afrique il n'y avait que des maisons en bois, où il y avait des personnes non civilisées. Pourquoi on ne voit pas l'Afrique dans la capitale par exemple? Oui, pour répondre à votre question, tu sais, chaque festival a une contextualité sur laquelle on se base. Donc on accepte des films qui portent critique sur la société africaine. C'est pour voir comment nous pouvons changer cette façon de vivre, changer cette idéologie, se sentir à l'aise chez lui-même. Tu comprends un peu? Il y a beaucoup de films des Africains qui parlent de l'Afrique de nos jours. Je suis entre le Brésil et New York. Thank you very much. Ok, eu sou Refslem Pia, sou cineasta, me formei aqui no Brasil e aqui o meu amigo, o presidente do festival, Tommy Germain, ator internacional, ele me convidou para participar na mesa redonda, introduzindo Born, we grew up away from them home.